Voltamos com o futebol no Campeonato Paulista. O Corinthians ficou no 0-0 com o Penapolense e foi eliminado da competição antes das quartas de final. Vamos aos gols pelos estaduais, começando pelo clássico carioca entre Fluminense e Vasco. No fim do primeiro tempo, Edmilson pegou o rebote e abriu o placar para os vascaínos. Mas na segunda etapa, Bruno cruzou e Fred deixou tudo igual. Fluminense 1, Vasco também 1. O Flamengo, campeão antecipado desta primeira fase, usou um time de garotos contra o Bangu. Os rubro-negros chegaram a ficar atrás com o placar de 2-0, mas o atacante Nixon marcou 2 vezes e empatou a partida. Em Belo Horizonte, Marion fez 2 gols e colocou o Atlético Mineiro em vantagem contra o Boa Esporte. Carlos completou 3-0 para o Atlético. O Cruzeiro escalou reservas contra o Tombense e também venceu por 3-0. O time fechou a primeira fase do estadual invicto na liderança, com 29 pontos em 11 jogos. No Gauchão, o Internacional venceu o Lajeadense fora de casa com 1 gol de Wellington Paulista, 1-0. Na Arena do Grêmio, o tricolor também encerrou com vitória a participação na fase de grupos do Gauchão. O time derrotou o Pelotas por 3-0. Jean Derete marcou 2 vezes. No Morumbi, o São Paulo começou perdendo para o Ituano logo no início do primeiro tempo com este gol de esquerdinha. Um temporal chegou a interromper a partida e o placar permaneceu assim. São Paulo 0, Ituano 1. O resultado ajudou a eliminar o Corinthians, que precisava vencer o Penapolense, mas não conseguiu sair do 0-0. Mas não perdemos a classificação hoje. Nós perdemos a classificação na série de 6 jogos sem vitória, 4 derrotas consecutivas. O Ituano ganhar do São Paulo no Morumbi é um resultado normal? Cada um sabe com que consciência coloca no travesseiro para dormir. Futebol, tudo é possível. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde. Márcio, por essa ninguém esperava, né? Corinthians eliminado, a torcida do São Paulo comemorando a derrota, hein? Claro, esse é normal do futebol, pela rivalidade. O Mano, você vê que ele colocou, futebol, tudo é possível. Ele praticamente... Deu uma alfinetada, né? Meias palavras, ele induziu a que todos pensassem que o São Paulo entregou o jogo. Não diria que o São Paulo entregou o jogo. Acontece que o São Paulo, aquele temporal, já classificado, não jogou sem a vontade habitual. Evidentemente, isso facilitou a vitória do Ituano por 1-0. O Corinthians, como o próprio Mano também disse, ficou boa parte do campeonato jogando muito mal, com a equipe indefinida, com 6 jogos sem vitória. Reagiu, melhorou, quase se classificou, mas... Fez uma campanha muito ruim o Corinthians. Claro, foi o próprio Corinthians morre. O Corinthians não pode chegar à última rodada de um campeonato com tantos pequenos, com tantas possibilidades de classificação, dependendo do São Paulo. Isso é brincadeira. Agora, é claro que no futebol essa coisa acontece. Quando um time não tem muita motivação e por trás de sua vitória está também o sucesso do seu maior rival, claro que a torcida vai torcer contra, porque foi uma alegria para a torcida do São Paulo eliminar o Corinthians. Que eles estavam eliminados o tempo inteiro. Não, né? Luciano, e fora essa rivalidade, então é o seguinte, se você pensar cruelmente um pouco na lógica, o São Paulo eliminou logo um grande adversário que podia ser nas finais, para o próprio São Paulo. Ele tirou o Corinthians e vai pegar um pequeno lugar do Corinthians, mais confortável. Agora, Márcio, e o futuro do Mano Menezes, hein? Eu acho que o Mano Menezes, por enquanto, continua tranquilo no Corinthians, porque o time reagiu, né? Agora, o Mano está no inferno astral bravo, porque na melhor fase dele na seleção, ele é demitido. Vai para o Flamengo, é uma catastrófica passagem, que ele até acusou os jogadores de não entenderem as suas instruções. E agora, no Corinthians também, até agora, não conseguiu absolutamente nada, um clube com o qual ele se identifica e tem uma história no Corinthians. Mas eu acho que ele vai ter ainda um certo crédito por algum tempo. Mas até um certo tempo, né? No Carioca, Márcio, falamos do Carioca? Falamos do Carioca. Ontem o Fluminense e o Vasco empataram e vão se enfrentar de novo na semifinal. O que você acha disso? Eu acho que o Fluminense é mais time que o Vasco, não jogou uma grande partida ontem. No segundo tempo, com a entrada do Walter, melhorou. O Fred, foi legal ele ter feito um gol, embora em impedimento, mas para ele foi muito bom, para a volta dele à seleção. O Fluminense poderia ter ganho no segundo tempo, mas o goleiro do Vasco, Martins Silva, fez ótimas defesas. Ficou de bom tamanho esse empate aí. Os dois vão ser o segundo e terceiro colocados, vão se enfrentar. E vão enfrentar na final o vencedor de Flamengo e Cabo Frense. Você vê que a situação do Flamengo é mais confortável em tese, né? O Márcio, o Botafogo está lá atrás no Carioca, mas ele está na Libertadores amanhã jogando, né? Exatamente. Enfrenta o Universidade Del Valle, o Botafogo faz uma campanha pífia no Carioca, um desrespeito ao torcedor. O húngaro se confunde todo, escalando reservas, o pessoal que vem da divisão de base, é um time horroroso.
E isso está fazendo uma espécie de uma influência negativa de torcida que está reclamando muito nas redes sociais, a própria situação do treinador é ruim. O Botafogo está na obrigação agora, desses 2 jogos no Maracanã, contra o Del Valle e depois contra a União Espanhola, ganhar. Agora tem que fazer uma boa campanha na Libertadores, Exatamente, né, Márcio? Já que não está no Carioca. Claro, e esses titulares que também foram mal nos jogos fora da Libertadores, foram mal até no Carioca, perderam para pequenos. Então, um grande ponto de interrogação. O ataque não está funcionando, tanto que o Botafogo acaba de contratar 2 atacantes, né? O David e o Fabrício Carvalho, que são 2 jogadores de meia bomba, mas para tentar melhorar a situação do ataque do Botafogo, que é muito ruim. É um grande ponto de interrogação o que vai acontecer. A diretoria pede a comparecimento em massa da torcida. Não sei, vamos ver. Veremos. Eu espero uns 20, 25 mil pessoas, veremos, né? Tá certo. Márcio Guedes, muito obrigada. Bom começo de semana para você. Também.